Olá pessoal, vídeo número 5, a primeira prática, né? Depois aí dos 4 primeiros vídeos introdutórios e algum detalhamento do simulador. E agora, né, na real, como é que a gente faz uma sintonia no braço? Que é o jeito mais, vamos dizer assim, mais punk, é o cenário mais difícil, mais hard aí que a gente pode encontrar e a gente vai encontrar, né? Principalmente nesses momentos de crise, né? Os nossos clientes estão sem capex para comprar softwares. Softwares são muito bons, mas são também muito caros. Então, e a gente está vivendo um problema real agora de começar um projeto de otimização onde o cliente mal tem a ferramenta lá. E a gente não pode ter, né, restrição. O cara tem, a gente usa. Se tem e não está funcionando, a gente ressuscita e usa. Não tem, a gente também não usa e faz a otimização do mesmo jeito. Enfim. Então vamos começar pelo cenário aqui. E até como a gente também não tem um software aqui para mostrar, né, nós vamos para o cenário mais dificultador. E no momento oportuno a gente vai mostrar, se a gente tivesse o software, como é que a gente faria, né, caso a caso. Ok, então vamos lá. Aí, baseado nisso, eu já comecei a fazer um materialzinho dessa prática, né? O que a gente vai passar nessa prática aqui, né? No nosso mesmo caso aqui de vazão, ok? Nossa velha e boa malha de controle, diagrama de blocos, e vamos lá. Então, como eu falei, nós temos dois cenários aí, que quando a gente vai otimizar, né, um processo, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. É a primeira etapa desse processo de otimização, diagnóstico. E um diagnóstico primário, né, que é analisando alguns KPIs, alguns gráficos, né, depende da ferramenta, do ferramental que a gente tiver no momento. E aqui também nós vamos tratar para processo autorregulatório, que é vazão. Se for malha de nível, é outra história, né? Mas aqui autorregulatório se encaixa para vazão, malha de pressão, né? Todos aqueles processos que se autorregulam. Então a gente vai partir dessa premissa, ok? De trabalhar com esse processo. Então vamos lá. E como eu falei, se a gente tivesse um software aqui, a gente, né, trataria algumas métricas de diagnóstico utilizando o software. Quais são as malhas lá que estão com os piores desempenho, tem maior impacto econômico, né? Tudo isso ranqueado numa tabelinha, num gráficozinho, fácil da gente identificar e atacar essas malhas, né? Como nós estamos no pior caso, a gente tem que ir para o modo mais brutal, vamos dizer assim, de analisar, usar a nossa expertise, de analisar dados, que é analisar o desempenho da malha via gráfico. É subjetivo? Mas é a forma que a gente tem de estar analisando e funciona. E funciona muito bem. Okay? E é importante ter esse julgamento para que a gente também, que os softwares também não fazem mágica e não são perfeitos. Eles têm algumas desvantagens, né? No momento oportuno a gente vai estar falando, mas é importante a gente ter esse conhecimento de como que funciona a coisa sem o software, que é o pior caso, mas também que é o caso que nos proporciona maior segurança para fazer um diagnóstico do armário, ok? Ok. Então, o primeiro passo que a gente, né, vamos supor que aqui a gente vai abrir o simulador aqui, mas é como se a gente nem tivesse tido contato com a tela de operação. O cliente mandou uma demanda, ele tem uma demanda de otimização, e nos passou aí alguns dados, ou a gente teve acesso ao PINs, ou a gente até está no cliente, o cliente tem uma demanda, tem uma malha assim assada, de uma área tal que está crítica, está dando problema, e a gente tem que fazer uma primeira investigação, né? Então essa primeira investigação, vamos imaginar que a gente está fazendo ela com os dados na mão, com acesso a um PINs, né, algo assim. Então, vamos abrir aqui
minimizar. Vamos abrir aqui o registrador, né, o controlador PID com o registrador, lembrando dos parâmetros do processo que a gente viu na etapa anterior. Né? O processo tem um ganho de 1.2, né? No caso aqui de uma válvula, é um ganho bom de um processo, quer dizer que a válvula está bem dimensionada, coerente com o tamanho da tubulação. Tempo morto é relativamente grande em relação ao constante de tempo, né? 0.4 em relação a 1 segundo, deve dar quase em torno de 0,5, né? Lembrando que a relação entre 0 e 1, se tempo morto sob constante de tempo for maior que 1, começa a ficar complicada a coisa. Mas aqui nós temos uma relação de 0,5, então nós estamos aqui no meio do caminho, está ok. Beleza? Então nada muda em relação ao que nós vimos no vídeo anterior. Só para relembrar os parâmetros, né? O processo responde muito rápido. O que é típico de uma vazão, ok? O que é típico de uma vazão. Bom, então vamos supor que a gente está analisando lá, chegou lá na cara do PINS lá, ou teve acesso remoto ao supervisório, ou até mesmo uma massa de dados em Excel e está vendo lá. A princípio, dependendo do julgamento, pode falar assim, essa malha está oscilando ou não, né? Que é o primeiro passo nosso aqui. Vamos colocar aqui os nossos passos como nosso guia, né? Essa malha está oscilando ou não? A princípio não. Por quê? Primeiro porque não é oscilação, que a gente fala em malha de controle, é algo sustentado. Uma oscilação sustentada, né? Que tem um período bem definido. Né? Aqui nada mais é que um ruído de alta frequência. E para você ter uma conclusão um pouco melhor, basta olhar aqui a variabilidade aqui do processo, né? Tem uma média aqui de 60 e está variando entre 62 e 59, então deve ter um desvio padrão de mais ou menos 1,5% ou litros por minuto, ok? Algo desse tipo. E vazão por si só tem esse comportamento um pouco mais com esse ruído de alta frequência, característica até da própria medição, principalmente se for placa de orifício, pressão diferencial, enfim. Então, a princípio, a malha não está oscilando. Né? E, outro ponto importante, não é uma malha que está mudando muito o set point. Okay? Poderia ser uma malha em cascata, seria outro comportamento, né? Mas a malha está com um set point fixo. Então, a primeira pergunta é, será que essa malha, o objetivo de controle dela é de regulação, ou seja, o set point dela muda muito pouco? Ou será que é um momento operacional aqui? Será que é um momento operacional aqui que a gente está de coincidência de estar com esse processo com set point fixo, né? É importante ter isso em mente. No mínimo, uma pergunta a se fazer no momento de interação com o operador, que não é esse aqui agora. Mas, enfim, a princípio parece que uma malha tem um set point fixo, uma malha de vazão. Isso pode acontecer, né? Não é muito comum, mas pode acontecer. Mas, para o nosso caso aqui, Outra pergunta que a gente deve fazer, que tipo de atuador essa malha tem? Se for uma válvula, de cara já pode ter algum problema mecânico. Problema esse, esterese, agarramento, folga. Então, é bom ter isso em mente. Okay? Será que essa medição tem algum filtro? E se esse filtro está no PLC ou no equipamento? A princípio parece que não tem, não, pela característica de ter um ruidinho de alta frequência. Se ela tivesse mais estática, mais fininha a linha, poderia ter um pequeno ruído aqui, um filtro, seja no instrumento ou no PLC. Lembrando que se for no instrumento, mais difícil de identificar, só em campo. Se for no PLC, mais fácil, mas é comum. Bom, mas aí na prática, como é que a gente diagnosticaria isso? Vamos supor que a gente tem acesso aos dados. E aqui não é o caso, mas se fosse uma janela de alguns dias de dados, né? E a gente observaria da seguinte forma: a gente teria que avaliar se tem mudança de set point ou não, e se na mudança de set point, como é que essa variável de processo responde, né? Mas como a gente não tem uma massa de dados histórica, vamos simular aqui como se a gente estivesse coletando os dados, observando o processo, tendo acesso à observação do processo ao vivo, né? Então, se a gente passar essa malha, vamos colocar aqui, colocar ela em modo local, ok? Ou seja, vamos forçar o set point, para
70. É como se na base histórica tivesse um set point de 70. Ok? Uma mudança de set point. Então eu mudo o set point. Vou apertar aqui 2 vezes só para roubar um pouco aqui no ajuste. Percebam que em malha aberta, né, o nosso processo ele tem uma resposta teórica de 1 segundo. Até respondeu rápido, mas depois está demorando bastante aqui para chegar no set point. Olha o tempo que isso demora. De cara, só pela curva aqui, ó, o que aconteceu? Como está em malha fechada, a ação proporcional teve uma energia muito boa e depois lentamente ele vai integrando, olhando o passado e chegando no estado estacionário. Por ser uma malha que a gente viu que em malha aberta, né, o processo, né, tem um comportamento de 1 segundo, que ela demorou, sei lá, 20 segundos para estabilizar, de cara tem algum problema. Né? Se a gente estivesse olhando esses dados aqui, a gente já observaria de cara uma oportunidade aqui. Mas nos dados eu não saberia a priori qual era o modelo matemático rodando aqui por trás. Com certeza não. Mas só por ser vazão, tenhamos em mente que uma resposta entre 5 e 10 segundos é normal. Né? Em malha aberta, 2, 3 segundos, as válvulas geralmente respondem nessa velocidade. E em malha fechada tem que ser pelo menos igual a malha aberta. Né? Senão não faz sentido você fechar a malha. Né? A não ser para rejeitar uma perturbação, mas enfim. Então, vamos simular uma outra mudança de set point retornando aqui ao ponto operacional anterior. Então, de novo, ela tem uma resposta rápida, a ação proporcional atua imediatamente, tem algum tempo morto aqui, mas a ação integral aqui, de cara, já merece alguma atenção. Okay? Já tem alguma coisa aqui que é possível de otimizar. Imagina se aqui fosse uma dosagem de reagente de algum produto, um consumo de gás, de algum momento eu estou pagando algum preço aqui, né, de não chegar no estado estacionário. Né? Posso estar perdendo qualidade, não fazendo o mix dos produtos na hora correta, ou perdendo desempenho aqui, de não chegar no valor estado estacionário que eu desejo. Okay? Bom, isso em malha fechada. Vamos supor que nesse período o operador colocou a malha em manual, certo? Vamos supor que na base histórica lá ele precisou fazer alguma manobra, que é comum, né? Ele imediatamente teve que passar a malha lá para manual em algum momento. Né? A gente percebe aí que há um pequeno comportamento, mudança de comportamento, porque o controlador, como ele tem uma ação proporcional forte, né? A gente viu pela característica da resposta, a variabilidade aqui da CO é transferida para a PV. Devido ao ruidinho aqui da ação proporcional, qualquer ruidinho da PV, o controlador da ação proporcional responde, amplifica um pouquinho esse ruído aqui. Perceba que quando a gente coloca ela em manual, a saída fica fixa, muda um pouquinho aqui, não muito, né? O desvio padrão é praticamente o mesmo aqui, de 60 e 62, mas ele muda um pouquinho de comportamento, nada significante, ok? Perfeitamente normal isso, né? E vamos supor que a malha estivesse oscilando. No momento que a gente passou ela para manual, se ela parasse de oscilar, tinha algum problema também de oscilação. Não era o nosso caso aqui, ok? A gente vai ter uma prática com essa situação. Então, vamos supor que novamente o operador foi lá e colocou a malha para automático, ok? Opa. Como eu falei, às vezes tem algum bugzinho aqui de acertar o botão na posição correta. Opa, agora foi. Tranquilo, nada que tire o mérito da qualidade desse simulador. Então é isso. Então, primeiro momento, a gente tem uma ideia geral aqui do processo. Então, verificamos, não está oscilando, não há muitas mudanças de set point, o tipo do atuador, né, vazão. Vamos supor que a gente teve a informação que era uma válvula, né, então a princípio não há problema mecânico na válvula, nós não fizemos um diagnóstico, nós não temos dados que tem um diagnóstico completo, nós vamos fazer isso no segundo momento, e a princípio não parece ter filtro na medição, né, não parece ter nenhum problema desse tipo. A gente viu que nas mudanças set point pode ter algum problema, alguma oportunidade de melhorar a sintonia, que a gente viu que ela demora muito.
para chegar no valor final do set point. Então tem alguma oportunidade aí, ok? Então a gente encerra esse primeiro passo aqui, né, do diagnóstico. Nós vamos para o segundo vídeo, que é o planejamento de teste em campo, né? Uma vez que a gente fez essa abordagem inicial, né, como é que a gente planejaria para otimizar essa malha, fazendo a ressintonia dela, que a princípio parece ser o problema que ela tem, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.